Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Para quem não nos conhece, eu sou Grace Rodrigues, diretora da FBDE Nexion. Convido a todos a visitarem o nosso site www.fbde.com.br. Somos uma empresa de consultoria nas áreas comercial, marketing, vendas e gestão de negócios, com certificação ISO 9001. Nós temos 45 anos de mercado, com mais de 1.500 clientes atendidos por nossos consultores sêniors e temos alcançado resultados importantes nos projetos desenvolvidos, onde nós atuamos não só nas mudanças de processos, mas principalmente nos aspectos culturais de toda a organização. O FBDE Nexion é uma das empresas mantenedoras do GRAAC. Então, nós temos agora no nosso vídeo o QR Code. Mire a câmera do seu celular, faça sua doação e junte-se a nós nessa causa. Todo o nosso conteúdo, ele está no nosso canal do YouTube. Então se inscrevam e compartilhem com seus contatos o nosso conteúdo. Nós iniciaremos hoje a live Café Transformação Digital na área comercial. Nós disponibilizamos também um e-mail para comentários, sugestões, para que vocês possam compartilhar experiências, que é o live@fbde.com.br. Os nossos convidados para a live de hoje são Luiz Antônio Gomes, seja bem-vindo, Luiz. O Luiz é bacharel em Direito, especialista em Gestão Estratégica pela USP e em Administração de Marketing pela FGV. É consultor executivo sênior do FBDE Consulting em projetos voltados para a alavancagem dos resultados comerciais. Seja bem-vindo, Luiz. Nós temos também Antônio Carlos Teixeira de Freitas, o Freitas para nós. Seja bem-vindo, Freitas. Ele é formado em Publicidade e Propaganda pela PUC do Rio de Janeiro e tem MBA em Gestão com ênfase em Marketing pela Fundação Dom Cabral. Também é nosso consultor executivo sênior nas áreas de Marketing e Planejamento de Vendas para negócios B2B e B2C. Sejam bem-vindos. Trazendo o contexto da nossa live de hoje, a tecnologia ela se tornou a mais poderosa aliada da empresa, né? Otimizando, transformando todos os processos, que essa é a base da transformação digital. Então, nesse ambiente, a empresa ela é conhecida, reconhecida, comunicada, ela é julgada pelo meio da tecnologia, não só no seu ambiente interno, né, para os seus funcionários, como também para os seus consumidores e pelos seus clientes. Então, as empresas elas precisam ser capazes de se conectar e satisfazer os seus clientes através das experiências baseadas nos meios digitais, seja por softwares, por plataformas, por aplicativos e pelos websites. É isso ou as empresas estarão fora desse contexto de transformação. Então, para transformar o negócio e permitir que esses canais digitais eles gerem um valor real, é preciso repensar as ações e integrar o digital no core business do negócio, no funcionamento da empresa, tornando-se parte do seu DNA. Então, eu vou convidar o Luiz para essa primeira pergunta, para a gente abrir a nossa live, porque, basicamente, a transformação digital, ela propõe uma mudança radical na maneira como as empresas operam atualmente, né? Então, é uma transformação que envolve, inclusive, o pensamento e incorporando processos digitais para garantir o seu lugar no futuro. Nesse contexto, Luiz, como que nós iniciamos o primeiro passo, que é o entendimento dos problemas, das dores das empresas, né? Como que nós começamos a avaliar o negócio do nosso prospect, do nosso cliente, num projeto de estruturação, de transformação digital? Abra seu microfone e fique à vontade, por favor, para debater com a gente esse assunto. Bom dia, Grace, bom dia a todos. É muito importante que a gente entenda o que está acontecendo na empresa. Então, nós antes mesmo de propormos uma proposta de negócios para a empresa, nós fazemos uma pré-avaliação. Essa pré-avaliação,
ela não tem custo ainda para a empresa, mas ela é fundamental para a identificação do problema, para que a gente faça a leitura do ambiente existente na empresa. Nós somos procurados, geralmente, por um diretor. Esse diretor tem os seus anseios, as suas expectativas. Ele cita que a equipe não está trazendo resultados, ou então que a empresa pretende entrar num novo mercado, ou que as suas vendas estão muito estáveis, já os últimos 3 ou 4 anos não há crescimento significativo das vendas, ou até quer lançar um novo produto. Na verdade, ele diz para nós qual era o problema para o qual nós estamos sendo chamados. Então, nós solicitamos a ele que ele nos autorize passar um dia na empresa dele sem custo para ele. Passar um dia na empresa dele vai nos permitir que a gente conheça a empresa, certo? Identifique o ambiente de trabalho, o mercado que ele atua, tenha uma ideia melhor da concorrência, ou seja, tenha uma visão 360 graus da realidade da empresa, certo? Identificando eventuais problemas ou prováveis problemas, ou não, né? Talvez diferentes daquele que ele falou para nós na primeira conversa, ou não, mas muito importante, identificando a cultura da empresa, porque é através dessa cultura, é com essa cultura que nós vamos ter que iniciar o trabalho. Baseado nesse levantamento feito de pré-avaliação, é que nós vamos então montar uma proposta técnica, com um plano de ação com os fundamentos necessários para que a gente consiga mudar a participação da empresa no futuro e nas eventuais mudanças que estão sendo propostas, né? Nessa proposta são mapeados os processos, as atividades, é identificada a competência profissional, porque o andamento do projeto depende muito dos profissionais internos, das lideranças internas, da necessidade ou não da mudança do mindset dentro da empresa, perfil de gestores, ou seja, trabalhar o conceito de produtividade e de lucratividade dentro dos negócios da empresa. Então, Grace, essa pré-avaliação é que vai nos dar as condições de ambiente que existem para que a gente possa falar, então, em um plano de ação, incluindo as mudanças digitais, né, do ambiente digital. Freitas, por favor, abra seu microfone, traz em colaboração a todos esses aspectos, né, que o Luiz Antônio trouxe para a gente, ou seja, propor um projeto de transformação digital, identificar as dores da empresa, ela passa por inúmeros pilares que precisam ser reavaliados para justamente adequar a mudança cultural e principalmente novos processos para integrar essa nova visão dentro do negócio. Traz para a gente qual que é a sua visão, quais outros aspectos você entende que é muito relevante para estruturar um projeto de transformação digital. Ok, obrigado. Bom dia, Grace. Bom dia, Luiz. Todos os nossos audientes de hoje, as pessoas que estão acompanhando a live. É uma alegria poder estar com vocês. De fato, a forma que o Luiz descreveu faz parte de uma metodologia já bastante consolidada nossa, mas que busca uma atualização constante. Na medida em que nós conseguimos entender os principais desafios e oportunidades que a empresa tem, a primeira parte de um projeto de consultoria, normalmente, ela aprofunda informações. Então, nós vamos focar aí possibilidades de reduções de custos, de racionalização dos recursos que a empresa já utiliza. Vamos entender no ambiente de interação com seus clientes, onde existem oportunidades para a expansão de negócios. E isso tem que ser feito de forma muito
autêntica, legítima. Então, nós dizemos que os processos de transformação digital vão requerer das empresas um patrocínio, nós chamamos no inglês de sponsor, alguém da alta direção, principalmente da presidência, a partir dali, que seja capaz de deixar claro para toda a sua estrutura hierárquica que está instalado um processo de mudança dirigido, interativo e que vai, obviamente, buscar soluções. Então, as lideranças serão envolvidas nos seus vários níveis e a consultoria estará outorgada, autorizada a buscar essas novas possibilidades. Isso passa pela experiência que nós já temos de alguns anos de buscar diagnósticos, leituras e aprofundamentos. Então, nós interpretamos os sinais, os sintomas que o mercado mostra, interagimos com as equipes e canais de vendas para entender ali o que poderá ser trabalhado. Então, o Luiz destacou, a cultura da área comercial tem que ser levada em conta. Nós não temos projetos padrão. Nós desenvolvemos a cada desafio e com cada novo mercado, cliente e projeto, novas soluções. Então, procuramos identificar os processos, trabalhar a sua melhoria, entender o que aquele canal de vendas ou aquela realidade de mercado está exigindo, porque hoje não basta na transformação digital termos o acesso e os meios de comunicação bem resolvidos. É necessário levar em conta os canais de distribuição, mas é necessário levar em conta as preferências de um consumidor, cada vez mais ávido, informado e demandante de respostas muito rápidas. No processo de busca da informação, se envolvem todos. Então, você tem a área de compras, todo um estudo da cadeia de suprimentos, o chamado supply chain, depois todo um trabalho de identificação das necessidades dos diferentes canais de vendas. E quando se fala, outra vez, no crescimento da área de compras e de transações pelo meio digital, é necessário entender que muitas vezes o consumidor está em contato conosco para ganhar vivência, para ganhar referências de comparação, não necessariamente vai nos comprar. Ou seja, qualquer demora, qualquer lacuna, qualquer desatenção ou desconexão pode implicar naquela troca imediata do consumidor por outro fornecedor concorrente. Então, é necessário sim, mas eu sou uma empresa B2B, eu trabalho só no mercado, nos canais de revenda e distribuição. Ok, mas o comportamento do consumidor vai trazer essas necessidades à tona com muita clareza e com muita rapidez. É preciso ter aí, então, um alcance que faça a empresa ser diferenciada. E ela tem que demonstrar a diferenciação pela excelência. Então, se não houver um envolvimento integral, isso dificilmente aconteceria. Perfeito, Freitas. Ou seja, independente do modelo de negócio, né, atrás de um CNPJ sempre tem um CPF. Né? Então, seja o comprador, seja um gerente técnico, independente da interface do cliente comercial com o profissional da empresa cliente, ele também é uma pessoa física e ele também tem preferências por canais de comunicação e por essa interação no meio digital. Porém, acho que vale ressaltar que nós três, né, temos o mesmo pensamento, que é a transformação digital, ela não é ferramenta. Né? A ferramenta ela é um instrumento que ela traz a tecnologia dentro dos processos. Se não houver um planejamento, uma definição estratégica, processos muito bem definidos para otimizar, para trazer esse conceito para dentro do negócio, não é a ferramenta que vai promover essa mudança, e sim a mudança cultural. Luiz, o objetivo, né, hoje da live é trazer cases, ou seja, as vivências que nós temos dentro de diversos segmentos, de diversos clientes. Você tem um exemplo prático que a gente tenha se envolvido numa empresa desde o início do projeto de transformação digital na empresa? Eu vou citar um caso de um cliente nosso que nos chamou porque considerava que havia esgotado o seu mercado. Ou seja, todo mundo que tinha que comprar, todos os lojistas que tinham que comprar, já compravam. Ele tinha uma estrutura de representantes comerciais
em todos os estados, e em cada estado, os principais clientes do estado compravam já dele. Estava um pouco incomodado com essa situação de esgotamento do mercado. Logo na nossa entrada lá, nós introduzimos uma ferramenta digital que é o índice Nexion. Esse índice nos permite avaliar a exploração, a cobertura de mercado feita pela equipe comercial. Então, nós identificamos que não era bem assim essa história de esgotamento de mercado. Nós mostramos, na verdade, a ferramenta nos mostrou que existiam áreas que não estavam sendo exploradas, certo? E existiam áreas que, mesmo existindo representante lá, esse representante não estava explorando todo o potencial que aquela área tinha. Então, uma mudança de conceito logo de cara. Nós paramos de trabalhar com a meta do representante e passamos a trabalhar com o potencial que cada uma das áreas tinha e que podia ser explorado pela empresa. E com isso, identificamos o potencial das áreas, identificamos as áreas em que nós estávamos atuando abaixo do potencial que poderíamos conquistar lá e promovemos um ajuste e uma ampliação da equipe. Contratamos alguns profissionais de vendas a mais, né? Melhoramos a distribuição deles por essa área. Essa ferramenta digital, o índice Nexion, foi, inclusive, incorporada no ERP da empresa para que todos os relatórios de vendas não fossem mais o previsto e realizado, o previsto baseado nas metas dos representantes. Mas o previsto passou, a partir desse momento, ser avaliado em função do potencial de cada região. Essa implantação dessas ferramentas e o acompanhamento do trabalho de campo é que trouxe uma realidade nova aos olhos da empresa. Mas não estava completo. Por que não estava completo? Primeiro, porque havia a necessidade de nós acompanharmos os vendedores no campo. E, a partir daí, nós introduzimos uma outra ferramenta digital, que é a de automação da equipe de vendas. Nós também tivemos necessidade de parar de trabalhar simplesmente com relatórios frios, que muitas vezes, por exemplo, indicavam uma região onde nós estávamos atuando abaixo do potencial, mas era difícil ver essa região, se ela estava perto, longe, próxima da casa do representante e coisas desse tipo. Então, nós introduzimos também outra ferramenta, que é o geomarketing, né? Para que a gente pusesse todas essas informações em mapas que dão uma visão completamente diferente em termos de localização, de identificação, certo? E para completar isso tudo, nós sugerimos também à empresa que ela criasse um departamento interno, um setor interno de inteligência de mercado, para trabalhar com essas ferramentas, para explorar o máximo de informações possíveis de mercado através dessas informações, dessas ferramentas. Isso fez com que nós tivéssemos que rever o portfólio de produtos em alguns casos, a forma como que a gente segmentava o mercado, nichos de mercado que foram identificados e, inclusive, sugeriu a abertura de outros canais de vendas, como, no caso dessa empresa, como distribuidores, televendas e o canal, as vendas digitais através de e-commerce ou de marketplace. Entendi. É isso aí.
Luiz, só para complementar esse raciocínio, ou seja, a relevância da discussão dessas proposições feitas pela consultoria, né, para incorporar na área comercial esses novos processos, foi fundamental para que você, por exemplo, tivesse autorização para trazer dados de mercado para dentro do sistema? É muito importante entender que nós estamos falando de ferramentas digitais. Então, se a empresa não sabe o que quer, ou para onde ela quer ir, ou o que ela quer fazer, fica difícil utilizar uma ferramenta. Essas ferramentas digitais têm o lado bom e o lado ruim. Qual é o lado ruim? O lado ruim é que elas jogam no nosso colo uma quantidade imensa de informações. E que se nós não tivermos claramente os nossos objetivos definidos, nós vamos ficar emaranhados nessa quantidade de informações. Então, é muito importante que haja a identificação dos objetivos, certo? Que haja a empresa toda esteja envolvida nessas mudanças e na aplicação dessas ferramentas e na análise dos dados para tomar as decisões. As ferramentas são importantíssimas, mas antes, como base dessas ferramentas, eu tenho que ter aqueles métodos tradicionais de definição dos objetivos, de saber as minhas estratégias e coisas desse tipo. Perfeito. E é o envolvimento da diretoria, né, Luiz? Porque efetivamente movimenta vários departamentos, impacta, né, uma série de processos internos que precisa ter realmente a validação de alguém nesse sentido. Rapidamente, todo empresário nasceu num determinado nicho da empresa. Boa parte dos empresários eram pessoas de fábrica, eram engenheiros, eram pessoas que tiveram origem na produção. Muitos empresários, menos do que esses primeiros que eu citei, nasceram na área comercial. Eles têm a veia comercial implantada. E raríssimos empresários nasceram na área digital, na área de TI, certo? A gente percebe, e um claro exemplo disso é o Magazine Luiza, que quando o empresário vem da área de TI, essas coisas acontecem numa velocidade alucinante, ok? Perfeito. Porque ele sabe o poder dessas ferramentas, e então ele define claramente os objetivos dele e aplica de forma assertiva as ferramentas. Mas essa origem na área de TI é muito rara, certo? Geralmente os empresários nascem na produção, né? Vieram da produção, eram homens de fábrica, de chão de fábrica, que se tornaram empresários. Perfeito, perfeito, Luiz. Freitas, traz agora para a gente, dentro da sua experiência, dos últimos projetos desenvolvidos, um caso que você entenda que seja relevante para a gente compartilhar com quem está nos assistindo agora. Ok, faremos isso. Nós tivemos aqui um trecho de 2019 e também o início de 2020, uma indústria de produtos manufaturados que nós desenvolvemos o projeto em um ano. Lá nessa indústria nós tínhamos uma leitura, uma autopercepção de que estava tudo muito bem, mas os acionistas achavam que estava muito bem, vírgula, parado, sem crescimento importante. Então, fizemos logo de início um trabalho de busca no campo de informações, tanto através do acompanhamento das forças de vendas e dos comportamentos de clientes, como principalmente através da instituição de algumas ferramentas, numa semelhança à experiência que o Luiz citou agora. Ou seja, já introduzimos de imediato as visões de fora para dentro do que seria o mercado potencial, a existência de canais, a existência de potencial de consumo, de mercado e de meios de vendas. Quando a gente passou a mostrar um mercado maior do que os gestores intermediários diziam
que já estavam ocupando, isso causou um incômodo, por um lado, mas como havia o sponsor, havia o patrocínio dos acionistas, então nós passamos à ação e à busca de novas alternativas. O market share da empresa, embora não haja instituto oficial que meça aquele segmento de mercado, deu para se perceber que ele era menor do que a autopercepção anterior dizia. E vários clientes importantes não tinham uma participação desta empresa. Então, todo um mapeamento de mercado, concorrentes, áreas em aberto, foi mostrado, evidenciado com a devida mudança de cultura, o uso das ferramentas digitais acompanhado do uso de medidas práticas para que aumentássemos o número de representantes, para que fôssemos às áreas não exploradas e, principalmente, para que pudéssemos dimensionar o planejamento onde a empresa nunca havia vendido antes. Então, praticamente, o nosso trabalho começou a colocar procedimentos sistêmicos, verificações periódicas de desempenho, que são fatores culturais, mas amplamente ilustrados pelas informações de fora, que são possíveis somente quando a empresa detém um determinado grau de atenção sobre o que é a realidade digital. Então, fizemos algumas substituições, mas a consultoria não pensa necessariamente em substituir pessoas. Nós pensamos em trocar velhos hábitos conservadores, em apurar pontos de lacuna ou de insatisfação nos canais e nos clientes, para que se possa cobrir essas partes. Aí, introduzimos as ferramentas de localização, de geomarketing, né? Nós temos uma ferramenta digital chamada WorkMap, que mostrou os critérios de vizinhança, a viabilidade da exploração de áreas e o cruzamento entre áreas de maior possibilidade de trabalho e a existência ou não da operação comercial. Ou seja, essa integração também citada de se colocar as ferramentas digitais no ERP da empresa, passou a mostrar onde nós tínhamos, sim, um desempenho já mais otimizado e uma boa exploração, mais inteligente, e onde não. Só que com o passar dos dias e as implantações acontecendo, a correção dos planos de ação, a busca de novos negócios, nós também tivemos que mexer em políticas comerciais e fizemos um trabalho mais voltado a otimizar os fluxos financeiros também, embora a nossa abordagem venha desde o comercial. Porque especificamente nesse cliente, nós tínhamos uma linha de produtos mais voltada ao público infanto-juvenil, cuja venda se concentrava em mais de 60% do ano em apenas 2 meses. E aí, isso causava uma estiagem, um número enorme de meses com venda baixa, apertando o fluxo de caixa, questionando, inclusive, o investimento em matéria-prima, em estoques de produtos componentes e também na própria alocação de mão de obra, porque se instalava uma certa ociosidade, todo mundo preocupado, reduções nas jornadas de trabalho. Então, através da visão do mercado, que isso nós podemos afirmar com certeza, o Brasil é como se fossem 27 países, ele é heterogêneo, um mosaico de riqueza e pobreza, onde os ajustes de portfólio de produtos se fazem necessários. Não é o que se vende no Norte e Nordeste, que necessariamente é o mais relevante para se vender no Sul ou Sudeste. Então, por conta dessa utilização de ferramentas, aquela miopia anterior, inclusive dos próprios gestores, passou a ser trocada por visões mais exatas, embora estatísticas, mas com uma margem de acerto muito maior, e aí nós passamos a mostrar as possibilidades de troca nem diria troca, Grace, vou pedir desculpas a todos e vou corrigir, não seria troca, mas a adição de outros públicos-alvos que até então a empresa não tinha trabalhado. Então, buscamos uma linha de produtos que fosse não tão infanto-juvenil, mas juvenil adulto e com possibilidades de compras mais regulares ao longo do ano. Então, o que era um objeto de data muito específica, passa a ser componente de coleção, passa a se ligar a calendários de outros segmentos onde aqueles produtos poderiam ser ofertados. Desenvolvimento de algumas licenças novas, e aí trabalhamos novos leads, novos perfis, chegamos à busca de novos canais de vendas, então, distribuidores diferenciados, informações que vieram até de profissionais que nós contratamos
que vieram de outros segmentos, trouxeram pertinência e solidez para o trabalho. Agora, é importante que fique claro, não foram somente as ferramentas digitais. A transformação digital abriu a visão. Aquilo que era visto de maneira muito horizontal, muito cinza, muito igual, passou a ser tratado com segmentações de formas diferentes, com políticas diferentes, com níveis de proposta de mercado diferentes. Entendi. E aquilo que tinha a sustentação da empresa com a dificuldade sazonal também passou a ter aí vendas recorrentes em períodos mais estáveis. Então, isso não foi um case único. Normalmente, a nossa passagem nas empresas questiona os fluxos, a saúde, a continuidade, o equilíbrio. Só que antes nós fazíamos muita coisa, nós não FBDE, nós todos no mundo fazíamos muita coisa na base do bom senso, da intuição. E, felizmente, a transformação digital tem trazido maior especificidade, maior exatidão e maior tratamento tópico daquilo que, de fato, contribui. Perfeito, perfeito, Freitas. Mudando um pouco a nossa sequência de respostas, de uma maneira bem objetiva, como que você vê a preparação das empresas se adequando à necessidade da abertura para os canais digitais? Você vê que eles já estão aptos, abertos a essas mudanças, a uma resistência maior? De que forma que você tem vivenciado isso? Com muita satisfação, eu diria para vocês que há uma evolução rápida, significativa. Porque se nós falássemos a respeito desses temas há 3, 5 anos atrás, isso poderia ter um índice muito baixo de aderência, seria alvo de maior resistência. Hoje ainda há, sim, resistências, mas os números, os históricos diferenciados dos mercados estão mostrando aos conservadores que eles estão na contramão. Então, tem havido uma abertura mais veloz e mais consistente da consciência destas necessidades. E também de uma visão mais autocrítica, que mostra que, por mais experiência que tenhamos, é necessário manter-se uma postura aberta ao novo, ao aprendizado. A variedade de ferramentas, a versatilidade que os processos de transformação digital têm conferido às empresas, mostra que nós temos um futuro brilhante com velocidade crescente. Nossa posição é otimista com os pés no chão. Nós estamos vendo que há, felizmente, uma abertura no Brasil. E quem olha, por exemplo, recentemente tivemos uma oportunidade de uma vivência curta, porém muito importante, com empresas do mercado, por exemplo, norte-americano, que tem filiais importantes da Europa, eles estão um pouco adiante. Então, não dá para reverter, não dá para parar, é proibido estacionar. Perfeito, Freitas. Luiz, traz para a gente qual que é a sua visão hoje em relação à abertura, né, a preparação que as empresas estão sentindo na necessidade da implantação da transformação digital. Olha, Grace, o Freitas comentou bem, isso não é uma novidade. A gente já percebe, nos últimos 5 anos, para não citar mais, a gente já percebe que algumas empresas começaram a se especializar nisso, a se aprofundar nisso, conseguindo resultados interessantes. Mas a grande maioria das empresas, não sei se eu posso dizer isso, mas boa parte das empresas ainda usava o que o Freitas falou também, ainda usava o bom senso. Ainda usava o que o concorrente fazia e ele fazia parecido e coisas assim. O que aconteceu? Com a chegada da pandemia, aconteceu um fato interessante. Os representantes ficaram presos em casa com o isolamento social. E as lojas fecharam com o lockdown. Ou seja, de uma hora para outra, a empresa que fabrica os produtos voltados, por exemplo, para o mercado de consumo, se viu sem os seus representantes e sem os lojistas. E o que é pior, sem conhecer o seu consumidor final. Quem era esse consumidor final? Quem era, não, quem é esse consumidor final? Qual é o comportamento
de vendas, de consumo dele, como é que ele se comporta para comprar, quais são as preferências dele. Até hoje, essas empresas sabiam disso através do lojista, que esse sim tem contato direto com o consumidor final. O lojista contava as suas experiências para o representante, que por sua vez contava para a empresa. Era como se fosse um telefone sem fio. Essa informação chegava na empresa, muitas vezes enviesada, ok? Com esse acontecimento que foi a pandemia, rapidamente as empresas se viram numa situação onde o uso de ferramentas digitais passou a ser uma necessidade. Ela viu a necessidade dela mudar o foco, ela parar de tentar entender o lojista para ela tentar descobrir o seu consumidor final, o comportamento desse seu consumidor. Isso chegou de uma forma intempestiva, certo? E aí, a grande maioria das empresas pensou em abrir um e-commerce. Vamos vender direto pela internet. Ora, esse vender direto pela internet tem se mostrado alguma coisa mais complicada do que parecia no começo. O empresário, muitas vezes, não sabe como harmonizar isso com a sua equipe de vendas ou com os seus clientes lojistas. Ele fica sem saber qual é o impacto que essa decisão dele de vender direto para o consumidor final vai ter na sua equipe ou vai ter nos lojistas que são seus clientes. E ele não sabe como harmonizar esses canais. Ele não sabe como fazer para que a estratégia dele parta de dentro da empresa dele e chegue até o consumidor final. Fazendo agora a brincadeira de um falando para o outro, de trás para frente. Ou seja, a estratégia dele se perde um pouco na hora da equipe, se perde mais um pouco na hora do representante, se perde mais um pouco na hora do lojista. A estratégia dele chega distorcida, vamos chamar assim, enviesada lá no final da cadeia. Então, o que a gente percebe? Que neste momento o rei é o consumidor final. E esse consumidor final, ele tem a decisão do que ele quer fazer. Se ele quer comprar pela internet, se ele quer comprar na loja, se ele quer comprar na loja e receber em casa, se ele quer comprar pela internet e receber na loja, ou seja, ele toma as decisões. E não me parece meio absurdo tentar mudar a decisão, o comportamento dele. Me parece que é mais fácil que eu me adapte a esse comportamento dele, harmonizando todos os canais, transformando todos em parceiros com o objetivo de atender melhor esse consumidor final. Nada disso dá para ser feito sem as ferramentas digitais, certo? Então, a transformação digital, ela vai nos permitir que a gente consiga harmonizar toda a estratégia da empresa até o consumidor final, para que o consumidor final consiga comprar o meu produto da forma mais interessante para ele. Isso complicou um pouco. Por quê? Porque vender para o consumidor final é diferente de vender para o lojista ou coisa desse tipo, certo? Então, a tecnologia digital vai nos permitir identificar aonde está esse consumidor e o que eu tenho que fazer para conquistá-lo. Perfeito, Luiz. O que a gente percebe como você falou, nesse momento há um movimento de preocupação, independente se a empresa ela vende para intermediários ou diretamente, mas ela entender a necessidade do consumidor final e ela mesma acabar indicar os possíveis canais de venda, seja via WhatsApp,
seja via distribuidor, atacadista, lojista, ou seja, independente de qual canal de venda, a empresa ela detém esse contato direto e a informação do comportamento do consumidor. Traz para a gente, aproveitando a continuidade desse assunto, um case que você tenha visto a discussão de aspectos estratégicos e operacionais da área comercial com esse objetivo. Olha, Grace, eu vou ser um pouco mais amplo, talvez, para atender uma quantidade maior de profissionais que estão nos assistindo. Mas, por exemplo, seja uma empresa de confecções, seja uma empresa de utilidades domésticas ou uma empresa de equipamentos eletrônicos, como é que era o comportamento dela? Ora, eles estavam acostumados a vender em mercados de grande consumo, geralmente mercados mais populares. Então, pegando um exemplo aqui de São Paulo, né? Um mercado popular de São Paulo seria a Rua 25 de Março. Então, eu estou em uma loja, eu tenho uma empresa de confecções, eu estou acostumado a vender na 25 de Março. Seja o estado do Brasil em que a minha indústria está instalada, o meu sonho é vender na 25 de Março, que é um grande mercado popular aqui de São Paulo. Se for utilidades domésticas, talvez, completando, no caso de confecções tem o Brás também, que é outro mercado aqui em São Paulo, popular de confecções. Se for utilidades domésticas, eu tenho uma grande concentração de clientes no bairro do Pari, formado por muitos distribuidores e coisas desse tipo, que é um outro bairro aqui de São Paulo, que muitos empresários do país inteiro conhecem e têm interesse de vender lá. Se for equipamentos eletrônicos, eu tenho ruas como a 25, como a Santa Efigênia, aqui em São Paulo, de especializada em equipamentos eletrônicos, eu tenho ruas como essa em outras cidades do Brasil, certo? Aí, quando eu resolvo montar um e-commerce, eu partir para o marketplace e vender direto para o meu consumidor final, eu descubro que as coisas são um pouco diferentes. O consumidor final tem um perfil de compra diferente, tem um ticket médio diferente. Eu preciso me adaptar a esse comportamento. Por exemplo, quando eu vou vender um equipamento eletrônico direto para o consumidor final, eu tenho que ter os acessórios que fazem parte dele. Coisa que quando eu vendia para o distribuidor eu não precisava. Agora eu preciso ter uma embalagem mais sofisticada. Eu preciso ter os acessórios completos para o plug and play, né? Para que o meu consumidor final consiga receber em casa e instalar imediatamente. Então, vender pela internet é um pouco diferente do que vender direto para o lojista ou para o distribuidor, né? Os meus produtos têm que ser mais completos, são soluções mais completas. Então, não é que eu fabrico hoje um receptor, ou eu fabrico hoje uma confecção e que eu vou ter que mudar a confecção. Não, eu vou ter que transformar esse meu produto numa solução completa que atenda de forma completa o meu consumidor. Então, eu preciso pensar nisso, alterar a forma como eu vou fazer essa gestão. Então, é mais completo, né? Eu não posso, por exemplo, se eu sou um fabricante de máquina de lavar roupa, eu não posso entregar a máquina de lavar roupa na recepção do prédio onde o consumidor mora. Eu tenho que entregar a máquina de lavar roupa dentro do apartamento dele, provavelmente tenho que instalar a máquina dentro do apartamento dele, provavelmente tenho que dar um curso para ele de como rápido
que pode ser pela internet de como operar a máquina, ou seja, eu preciso agregar muito mais serviços ao meu produto para poder atender a esse consumidor. Perfeito, Luiz. Freitas, você tem um case onde tenha existido uma discussão mais importante, como esse exemplo que o Luiz trouxe, uma gestão de portfólio diferenciada, uma política comercial, ou seja, alguns aspectos estratégicos importantes foram discutidos nesse projeto de transformação? Tivemos oportunidade, sim, de desenvolver um projeto numa empresa do segmento de alimentos, isso é bastante recente, onde havia uma leitura, vamos dizer assim, da equipe comercial, de que estava tudo bem, mas a gente via resultados decrescentes, por exemplo, no segmento dos atacados, lá no canal Cash and Carry. Então, passamos a entender essas reduções como matérias-primas de reflexão, com acompanhamento do trabalho de campo, mas principalmente com a adição das informações externas, das informações da área digital, que trouxeram para nós a diminuição do market share da empresa naquele segmento, como alguns fatores de ilustrar essas ideias. E aí nós também entendemos que era necessário trocar uma política única, que era ditada pela área financeira, muito mais rígida, dura do que era necessário no campo, por 3 ou 4 combinações diferentes, de acordo com uma classificação da carteira de clientes que foi feita. Então, a ferramenta digital funciona bem quando existe estrutura, quando existe ambiente e, principalmente, aquele patrocínio forte da diretoria, o tal do sponsor atuando, para que nós possamos, aí sim, instituir novas medidas. O que aconteceu? Desenvolvemos aí um conjunto de 3, 4 alternativas com uma redução do percentual da lucratividade líquida, aquela informação de última linha, mas amplamente compensada pelos acréscimos de volume que trariam as novas conversões. Então, dando o exemplo mais numérico do case, nós promovemos aí alguma redução na ordem de 15% na faixa de lucratividade líquida, mas colocamos 42% de volume adicional, convertendo novos negócios. Isso quer dizer que no final dos resultados analisados pela área financeira, nós tínhamos a parte da questão numérica, o percentual um pouco menor de lucro líquido, um volume agregado no caixa muito maior. Então, trouxemos aí um crescimento significativo, com toda a colaboração de todos os responsáveis da área comercial, mas também dos novos elementos que colocamos, novos canais, novos representantes. Colocamos um inside sales mais forte, então aquela área de administração interna com muita pontualidade na emissão de relatórios. Entramos com a área de televendas funcionando como complemento harmônico com os representantes e não como luta, que muitas vezes algumas empresas colocam um canal contra o outro e isso acaba atrapalhando. Então nós harmonizamos as forças internas para que o televendas viesse a agregar, a somar. E, além disso, o que nós fizemos foi a busca aí de uma maior gestão nas carteiras de clientes. Os comportamentos de curva A, curva B e assim por diante, todos os níveis de informação que eram disponíveis, gerando novos e pontuais planos de ação. A empresa se tornou mais interativa e mais rápida no nível de resposta. Como nós fizemos isso de forma tópica por regiões, foram criados os modos de análise periódica de informação que atendessem a essas diferenças. E a equipe comercial teve muita responsabilidade em zelar, em entregar aquilo que pudesse ser além do mínimo. Ou seja, quando a empresa dá um grau de autonomia que vai até tal ponto, eles souberam utilizar o até e não dar tudo de uma vez, como muitas vezes acontece. Entendi. Perfeito, Freitas. Perfeito, ou seja, a gente vê uma aplicação, por exemplo, da inteligência de negócios, né, do BI, numa série de informações como frequência, volume, recorrência de vendas que permitem a criatividade, né, esses insights para a proposição de novas políticas
diferentes para cada nível territorial. Nós já estamos com um pouquinho mais de 50 minutos dessa live. Para a gente fechar a última pergunta, Luiz, traz para a gente, na sua visão, qual que é o papel da consultoria nessa implantação de um projeto de transformação digital? Olha, Grace, quando você contrata uma consultoria como o FBDE, que tem 45 anos de mercado, de experiência, essa experiência se reflete na experiência na leitura do ambiente que existe na empresa antes de propor grandes planos. Competência junto à alta direção de desenhar os objetivos que se pretende alcançar. Facilidade para identificar cultura, processos, liderança e coisa desse tipo. Experiência também em conquistar o patrocínio, certo? Muitas vezes esse patrocínio não está 100% pronto, resolvido. Então, há necessidade de se negociar isso, de se conquistar esse patrocínio, sem o qual o projeto não vai andar na velocidade que poderia. E, como nós estamos falando em transformação digital, o conhecimento e a experiência na implantação e utilização das ferramentas digitais. Perfeito. Eu acho que alguns motivos que podem levar uma empresa a contratar uma consultoria nesse processo de transformação digital. Perfeito. Freitas, qual que é a sua visão a respeito do papel da consultoria na implantação de um projeto de transformação? A consultoria traz a visão externa. Interage com equidade, com igualdade com a equipe existente e procura treinar, transferir de fato informações e método para as equipes. A consultoria tem também a liberdade política de propor, sem nenhum receio, aquilo que pudesse ser mais ousado ou diferente para que a empresa aplique no mercado. Luiz destacou bem, a experiência de quem está conduzindo o projeto é importante para que não se faça nenhum tipo de empirismo. Nós não podemos submeter a empresa cliente a alguma experiência empírica, nós temos que trabalhar num nível seguro. E nós acreditamos também que a disponibilidade dos gestores, dos acionistas, do presidente da companhia é determinante para que ele possa ser o tempo todo esse patrocinador, esse sponsor gerador das mudanças. Elas ocorrem e os resultados vêm. Perfeito. Acho que duas características que vale a pena ressaltar. Primeira é a diversidade, né? Nós conhecemos, nós vivenciamos vários segmentos de mercado e a gente acaba capitalizando essas experiências diferentes em cada negócio. E como você bem falou, Freitas, é um acelerador, né? Ele acaba sendo um catalisador aí para alavancar essas mudanças com maior agilidade. Temos que encerrar esse assunto, né? A gente teria muito mais conteúdo, muito mais cases para compartilhar. Pela nossa tradição, a gente sempre tem uma mensagem final na nossa live. Então, vou por ordem alfabética. Antônio Carlos Freitas, traz sua mensagem final da nossa live de hoje. Muito obrigado, Grace. Nós acreditamos que o melhor negócio do mundo ou o pior negócio do mundo podem ser o mesmo, porque não é o negócio em si, mas a gestão que faz a grande diferença. E a gestão é o preparo de cada empresa, é a decisão de cada um dos seus executivos de ir adiante. Nossa torcida é para que vocês tenham a decisão tomada, façam sua parte e acreditem. É esse o caminho. As ferramentas e a transformação digital estarão a seu serviço. Luiz Antônio Gomes, traz a sua mensagem final para a nossa live. Grace, a minha mensagem é o seguinte: a transformação digital veio para ficar, ok? Ela está presente hoje no nosso dia a dia. Só que a transformação digital, ela fala em transformação. Transformação é alguma coisa mais completa.
Então, transformar significa eu pegar a minha empresa e transformar a minha empresa em algo melhor. E isso inclui o digital, mas não é só o digital. Perfeito. Muito obrigada, né, pela colaboração, por todo o conteúdo que vocês trouxeram. E encerrando esse nosso assunto, o nosso papel é desenhar processos, né? Nosso papel é impactar internamente como agentes de uma mudança cultural dentro dos negócios e principalmente trazer o comprometimento da liderança, né, de quem está comandando essa empresa, para que todos nós sejamos parte nesse atingimento do objetivo principal, que é otimizar resultados, que é absorver, né, toda essa comutação dentro do processo de transformação digital na área comercial. Mais uma vez, muito obrigada, Luiz, muito obrigada, Freitas, por todo o conteúdo. A nossa live ela foi gravada e ela estará disponível no nosso site e no nosso canal do YouTube. Se inscrevam no nosso canal, assim vocês vão ser notificados de todo o conteúdo novo que a gente traz para o nosso canal do YouTube. Mais uma vez, nós disponibilizamos o nosso e-mail live@fbde. A gente tem muito conteúdo para trocar com vocês. Traga a sua experiência, traga as suas dores, traga o que de positivo o seu negócio fez para um meeting com os nossos consultores para a gente trocar ideias e sugestões na administração da empresa. Para quem não fez ainda a sua doação, mais uma vez, peço que mire a câmera do seu celular no QR Code do GRAAC, faça a sua doação e se junte a nós nessa causa. Mais uma vez, muito obrigada a todos que ficaram conosco até o final desta live e até a próxima.